Olá, olá e bem-vindos ao geralzão de Bake. Por que eu tô falando de geralzão de Bake? Porque todas as outras coisas que eu falar aqui vão ser complementares dessa parte. A questão do Atlas, tudo isso, a questão de textura procedural, é só um extrazinho com relação ao processo de Bake que eu acho que vai englobar isso tudo. Basicamente, vamos deletar essa câmera, vamos deletar tudo e adicionar um novo cubo, que é o jeito certo de fazer as coisas. E vamos direto para a aba de Shading. Shading. Na verdade, vamos fazer três objetos aqui. Nós temos o cubo. Vamos adicionar uma Sphere e deixar ela aqui. E vamos adicionar uma Suzanne e deixar ela aqui. Então esses são os nossos três brinquedinhos de hoje. Vou vir para esse cubo aqui, vou clicar em barra para focar só nele, né? Aí eu não preciso preocupar com os outros. Vou adicionar um material para ele. Agora a gente vai brincar um pouco com proceduralidade. Proceduralidade é basicamente textura infinita. Ela é uma textura que ela vem de uma operação matemática vetorial e não a partir de pixels, né? Então ela não tem um limite de pixels determinado pela quantidade de pixels da imagem. Por causa disso, ela não permite certos níveis de controle e detalhamento, mas ela permite um ajuste imediato. Dito isso, a textura procedural consegue ser bem pesada, justamente porque ela é infinita. Então a gente procura forma de transformar ela numa imagem 2D em pixels, que é o processo de bake. No shading, gente, nessa questão de material, a gente tem esses nodezinhos. Cada coisa aqui é um node. E ele tem essas corzinhas todas aqui. Caso vocês não saibam, verde significa shader. Shader só vai para shader. Se eu tentar pegar sei lá, input de textura e conectar em shader, não vai dar em nada. Vai dar em absolutamente nada. Se eu tentar o shader e ligar no vetor, ainda dá esse vermelhinho aqui, sabe? Mostrando que nenhuma informação tá indo. Então shader liga em shader, mas você tem várias coisas como o Principal BSDF, nodes que transformam as suas informações num shader. Amarelo é basicamente cor, informação de cor. Cinza é informação matemática e esse roxinho é informação volumétrica. Você pode fazer várias misturas. Você pode pôr volume em cor, cor em volume, cor em informação matemática. Mas, por exemplo, se você for pôr uma cor em informação matemática, ela vai transformar numa escala de cinza, né, para ir de 1 a 0 e tudo mais dentro da cor. Preto 0, branco 1. É esse tipo de raciocínio. Eu sempre uso um addon que eu acho importante de usar, que depois vocês procurem ele. Ele chama, você vai na aba de addons e tal, chama Node Wrangler. O Node Wrangler, ele permite, quando você dá Ctrl T, ele já gera esses nodes de mapeamento aqui que são muito importantes, principalmente esse de UV que a gente vai usar bastante. Então vamos vir e fazer uma coisa qualquer para esse cubo aqui. Vamos adicionar, por exemplo, uns shaders de textura. Vamos pegar o Magic Texture. Vou pôr em vetor aqui. Olha que lindeza. Vamos em cor, né? Vamos pegar, sei lá, uma... Eu tô realmente não planejando nada do que eu tô fazendo, gente. Uma gradiente, colocar aqui também. Na verdade, vamos voltar atrás. Fazer o contrário. Deixar gradiente para outra. Vamos vir aqui. Colocar um color ramp. O color ramp é a grande razão que não dá para repetir os materiais procedurais na Unity. A Unity não tem um color ramp, ou não tinha. Vamos selecionar as cores desse color ramp, como por exemplo um vermelho e um amarelo.
Vamos deixar isso aqui constante para ela ficar marcas constantes. E vamos ajustar aqui, por exemplo. Isso aqui eu já posso vir e adicionar novas cores se eu quiser, né? Por exemplo, essa aqui. E ter certos níveis de controlezinho do que eu estou fazendo. Ok? Se eu quiser, por exemplo, brincar com minhas coisas, eu posso vir aumentar a escala, aumentar a profundidade da Magic, mudar a distorção dela, para ela virar outro tipo de efeito e tudo mais. Gostei desse noiado. Outra coisa que eu gosto muito de brincar é de adicionar uma textura procedural dentro da relação de mapeamento. Então o que acontece quando você faz isso? Vamos pegar uma Noise Texture. A Noise Texture, quando você dá Ctrl Shift clique, usando aquele node que eu falei, ele liga o node que você clicou com Ctrl Shift diretamente num viewer que vai no Surface aqui, que é para você enxergar o que esse node faz. Então eu estou usando, vendo a noise, ó, essa é a noise, tá vendo? Ela é só uma textura de barulho. Se eu colocar a noise aqui, dentro da minha equação, ela vai afetar o mapeamento, tá vendo? Tá vendo? Que ela mudou a forma como o mapeamento da Magic Texture está sendo colocado, porque essa informação de noise está afetando todos esses valores de vetor aqui. Então eu posso fazer até virar um chapisco se eu quiser, sabe? Aumentando a escala e tudo mais. Para manter o original, a gente faz uma relação que é pegar um efeitinho que chama Mix RGB. O Mix RGB é um node comum de misturar cor. Então, geralmente, por exemplo, você usa o Mix RGB para misturar duas informações de cor diferentes. Então, vamos fazer algo do tipo. Vamos pegar isso aqui. Vamos adicionar uma outra textura. Vamos adicionar uma Sky. Não, Sky não. Uma Wave. Então, né, Ctrl Shift clica, essa aqui é a nossa Wave. Se eu ligar ela aqui, essa aqui é a nossa Wave. Se eu puxar o mesmo vetor para cá, agora a gente tem essa caixinha. Se eu vir e colocar esses dois aqui, a gente tem uma mistura das duas cores, tá vendo? E essas misturas seguem as relações de efeito que a gente vê em programas tipo Photoshop, GIMP e tudo mais. Eu posso fazer uma relação de valor, uma relação de overlay, uma relação de color burn, por exemplo. Ou mudar o fator, né, para ir mais para um lado do que para outro. Fator é quanto que é de um, quanto que é de outro, sacou? Quanto que é da cor de cima, quanto que é da cor de baixo. Um soft light para deixar só uma luzinha, um saturation, né? Tem várias opções de color que a gente pode usar aqui. E se eu mudar, por exemplo, essas cores, esse efeito também muda de acordo com as mudanças que eu fizer, né? Um divide. Então dá para fazer algumas relações interessantes com isso. Mas a gente não vai usar, a gente vai vir diretão aqui. Então, sai. Mas eu posso usar esse mesmo mix RGB para adicionar nessa sequência aqui, ó. Ah, isso aqui que eu faço para cortar é Ctrl botão direito do mouse, ele corta. E conectar essa informação que sai aqui da minha noise, né? Só para lembrar como é que tava. Quando eu falei coisa demais e vou voltar um tanto, até sei lá atrás. Voltando tudo um pouquinho. Inclusive, isso é muito importante, gente. Principalmente nas minhas aulas. Se fosse na aula prática, seria mais importante ainda. Porque eu ia pegar seus personagens e fazer isso. Mas sempre, sempre, sempre acostume-se aí no Blender e nas suas preferências. E na parte de. Eu nunca lembro onde é que é editing.
O editing, não, input, navigation, eu nunca lembro qual parte é, nunca. O system, de system. A de system tem uma parte que chama limites e memória, memory and limits. E nela tem uma parte que chama undo steps. E por definição é tipo 32, é o número de Ctrl Z que você tem. Sobe pra 256, salva a sua vida. Mas aí, a gente vai vir aqui, parararará, cor ligada em vetor, search, mix, RGB, soltar aqui em cima, ele vai conectar pra gente. Ligar o outro valor de UV na cor 2. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que de um lado a gente tem só a noise e do outro tem só a informação original que eu tinha. Então eu tenho um controle, inclusive, do tanto que eu quero que o efeito afete. Saca? Eu posso querer que ele afete só um pouquinho. Mas, por exemplo, se eu afetar só aqui, eu vou afetar só a forma como esse nível de detalhamento pega. Para virar meio que essa efeito de pichação um pouco esquisito que eu estou fazendo aqui. E beleza, tô ok com isso aqui. Coisa tá esquisito, mas funciona pra mim e tudo mais. É, então beleza, esse é tema um material. Vamos vir, por exemplo, em outro material. Deixa eu smooth. Vou fazer o mesmo raciocínio aqui. Qual que a gente vai brincar dessa vez? Vamos nesse fazer um gradiente. Então agora a gente tem o gradiente ligado aqui. Você vê que o gradiente ele pega só num cantinho aqui. Vamos ligar o vetor nele. E agora ele pega dessa forma que ele está usando o V como forma. Eu não vou usar o V aqui, eu vou usar o objeto. Para ficar mais dentro do objeto inteiro. Lembrando que se eu usar aqui, se eu trocar aqui, por exemplo, por objeto, vai mudar toda a minha relação. Tá vendo? Ficou bem menorzinho assim e tudo mais. Aí se eu quiser eu tenho que vir aqui, mudar essa escala. Até ela virar uma que faz sentido. Vamos deixar assim. Ficou legal. Mas vamos voltar para esse aqui. Se eu quiser mudar a posição do meu gradiente agora, no objeto eu posso mudar pela locação, pela rotação. Cadê? Aqui. Ou em Z, né? Ou até pela escala aumentar o quanto tem de cada nível de gradiente. Eu vou querer que ela fica assim. Então eu vou deixar 90 aqui. E eu vou vir e vou usar o meu color ramp aqui. Que aí eu posso controlar o quanto eu quero. De branco ou de preto. Ok? Nesse caso, quanto eu quero que fica forte, mais forte o branco dentro do eixo, ou quanto eu quero que o preto cubra a coisa inteira. Se eu quiser baixar aqui, aí eu tenho que vir em location e descer ela. Então tudo bem. Vamos fazer aquela coisa do noise de novo. Ela vai ficar legal aqui também. A gente vem, adiciona um mix RGB, pururu, pururu. Vamos ligar esse objeto aqui. Aí, ó. Era isso que eu queria. Se eu aumentar a escala, chega até a virar esse efeito meio pichação, mas eu acho que eu não quero não. Eu quero na verdade aumentar o roughness. Deixar os traços aumentar um pouquinho a escala, isso. Subir um pouquinho disso. E aí vamos fazer tipo um azul meio louco assim. E aqui um azul um pouquinho mais claro. Só para dar esse efeito. Eu posso deixar de constante, vamos ver. Para dar um efeito meio
feito um shader assim. Então vamos adicionar mais algumas corzinhas aqui. Você vai pro branco. Você vai pro azulzinho. E você vai pro azul um pouquinho mais claro. E agora que eu tenho meu sorvetinho aqui. Feliz. Então essa também é uma opção. Lembrando que eu posso tirar meu especular aqui do material, mas isso é outras coisas do material, né? Então aqui a gente tem mais um. Vamos agora fazer um para Suzane. Pá. Suzane. O que você vai ser? Eu tô fazendo só material simples. Para Suzane eu vou fazer um pouco mais complexo do que os outros dois. Mas assim, bem pouco mais complexo. Só pra. Vamos fazer uma Suzane camuflada. Vamos fazer um Musgrave. Ligar aqui. Vamos pegar um ramp. Colocar aqui. Vamos já pôr umas cores. Vamos pôr ela smooth. Vamos tirar o especular dela. Vamos já colocar umas cores bem verde florestal. Desce bastante. E o marrom aqui. Mais. Vamos deixar ele constante também. Eu tô querendo não mexer muito com suavidade dessa vez. E vamos aumentar bastante a escala disso aqui. Vamos adicionar mais um. Você vai vir pra cá. Esse vai ser outro valor de verde aqui. Então aqui a gente tem a base da nossa Suzana. Como é que fala? Nossa Suzane camuflada. Posso mudar lá a claridade. Tem tanta opção que a gente pode mexer, gente. Vocês não fazem nem ideia. Mas vamos começar por essas aqui. Eu tô mostrando essas por quê? Porque esses aqui não são coisas muito planejadas. Eu tô realmente inventando elas meio que aqui na hora, assim. Eu lembro que a Musgrave tem um pouco essa sensação, então eu fui pra camuflada, eu fui pra ela. Mas eu quiser, eu posso vir e realmente fazer noites que eu já tô acostumado. Mas eu acho mais legal mostrar as possibilidades do que te ensinar a fazer um node de água, um node de alguma coisa. Não. Vem, fuça, descobre, brinca, é mó legal. Então tá, a gente tem essa base aqui, só que ficaria mais legal assim, né? Não, pelo contrário, assim. Assim ficou melhor. Ficou mais Rambo. Aí, mas por exemplo, pro olho dela, eu vou querer um outro material. Então eu vou gerar um outro material pro olho dela. Vamos pôr esse aqui camuflado de uma vez. E esse aqui vai chamar olho. Eu vou dar a sign desse material do olho de uma vez. Vai ficar lindo com esse bug que tá aqui embaixo. Então vamos fazer o olho. Parará, parará. O olho eu vou ligar pelo objeto mesmo. Tirar o especular. E vamos escolher uma textura pro olho aqui, uma qualquer. Vamos fazer uma brick. A brick é legal porque dá pra ligar ela direto e fazer quase tudo nela. Deixa eu ver aqui. Vamos mexer a rotação dessa brick. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu testar um negócio aqui. Vamos duplicar tudo. Vamos procurar um mix
Pix RGB. Se vai funcionar o que eu quero. Tá, é só que você vai ser menos 33D. Isso funcionou o que eu quero. Queria um olhinho esquisito. Se a gente baixar a escala, vamos deixar a escala em 15. Eu podia ter feito tudo depois, né? Em vez de Ctrl+C, Ctrl+V para ficar mais ou menos do jeito que eu quero. Em vez de mudar a cor de cada um até achar, eu vou só colocar um color ramp aqui e mover as duas cores juntas, do jeito que eu quiser. Então eu vou fazer uma base esquisita com outra cor ainda mais esquisita depois. Tá. Vou manter o raciocínio constante. E vamos deixar esse material estranho que eu fiz aqui. Aí eu posso ainda vir fazer aquele efeito de noise mascado, mas que já estamos acostumados. Para dar um grauzinho 2 aqui. Pix RGB. Vamos brincar. Vem para cá. Vamos fazer isso ficar esquisito. Eu quero meio que se fosse um olho noiado estranho. Então pronto. Só para mostrar que dá para fazer vários materiais diferentes assim. Aí vocês vão ver, brinquem o tanto você quiser, misturem como vocês quiserem. Eu posso vir mudar isso aqui para outro tipo de efeito, dar outras ondas. Eu posso vir mudar essa cor aqui, aí vai afetar de outra forma. Eu posso mudar esse efeito desse lado aqui, vai afetar todos ali em cima. Ó. Ou esse aqui vai afetar também. Gostei desse. Ficou esquisito. Apesar que esse aqui é bem legal também. Vou tirar o noise. Deixa eu só o fator. Gostei disso aqui. Tá dando nervoso de ver. Isso aqui vai ser legal ver como é que isso vai funcionar se eu fizer um bake disso aqui. Mas beleza. Eu sempre começo a distrair quando é áudio node. Então a gente tem esses 3 nodes esquisitos aqui. Então vamos voltar e vamos na aba de UV, editor de UV. Se eu for aqui no meu cubo, ele está ocupando esse espaço. Se eu for no meu círculo, ele está aberto dessa forma, ocupando esse espaço. E a minha Suzane está ocupando esse espaço. Mas eu quero que esses todos fiquem na mesma imagem, para eu não ter tanto trabalho, né? Para eu poder ter só uma textura que funciona para tudo. Então o que acontece? Eu simplesmente preciso ajustar meus mapas de UV para caber em tudo. Então eu vou, por exemplo, pegar esse cubo, selecionar ele todo aqui, dar uma escala e vou pôr para fora. Fazer a mesma coisa com esse círculo, selecionar tudo aqui, dar uma escala e vou pôr para fora. E igualmente com a Suzane, selecionar tudo aqui, dar uma escala e vou pôr para fora. Agora eu venho e seleciono todos esses objetos do Tab que eu posso editar todas as UVs deles ao mesmo tempo, tá vendo? Eu vou vir nesse último botão aqui que é o meu seletor de ilha, saca? Que ele seleciona por ilha. E eu posso ir vindo aqui e ajustando eles dentro do meu espaço. Opa. Lembrando uma coisa extremamente importante, que quanto maior o espaço daquele UV, mais detalhe ele vai ter. Então vamos supor que eu quero que meu cubo seja a minha parte mais importante. Então talvez eu queira vir aqui e diminuir o nível de detalhe de outras partes.
Ah, mas eu quero conseguir ver o olho, então talvez eu aumente bastante o olho para enxergar os detalhes do olho, ok? Com isso feito, a gente vai gerar uma nova imagem. 1024 por 24 eu acho muito pouco para o nível de detalhamento que eu coloquei lá. Então vamos colocar aqui, por exemplo, vamos pôr 4K. Mas 4K não é muito. 4K é coisa demais. Porém, você sempre pode diminuir uma textura. Aumentar você não pode, né? Se você tiver uma textura feita em 4K e você estiver achando pesada no jogo, você baixa ela para todas as versões abaixo. Baixa para 2K, para 1K, para 512 e tudo mais. Mas se você tiver só uma textura de 512 e percebeu que precisa de mais detalhamento, você vai ter que vir fazer ela toda de novo. Então eu sempre prefiro fazer minhas texturas em 4K para já ficar salvo de uma vez. Principalmente em Atlasão, você faz tudo numa coisa só. Então eu vou chamar isso aqui de Atlas, Bake Atlas. Porque o que é isso que a gente está fazendo? A gente está fazendo um Atlas. A gente está pondo todos os UVs juntos numa grande imagem só. Que seriam os objetos daquela cena, por exemplo. Sabe? Você vai ter, tipo, cenário level 1. Aí você põe todos os objetos na mesma coisa. E põe todos os UVs ajustadinhos aqui. Então a gente vai dar um OK. E a gente tem a nossa base de textura separadinha aqui desses nossos três objetos. Com isso, a gente precisa vir em Shading e gerar uma Image Texture para todos os nossos materiais. Todos os materiais. E vamos pôr o nome. Esse aqui vai chamar sorvete. Esse aqui vai chamar noia. Então, vamos pôr aqui texture, image texture, solta de tudo mesmo. Aí, nela selecionada, eu ponho o Bake Atlas aqui, que é o mapa que eu criei para fazer o bake. Mesma coisa aqui, texture, image texture. Vou lá, mesma coisa aqui, texture, image texture, push. Então aqui, Bake Atlas, Bake Atlas. Então com essas texturas selecionadas, eu posso ir e dar o bake. Certo? Então para dar o bake a gente tem que vir na aba de render e mudar para o Cycles, que é o nosso renderizador que tem bake. Eu gostaria de voltar para o VEdit para essas horas, para poder ver o que estou fazendo. Aí dentro lá do Cycles, a gente vem na aba de bake aqui embaixo. No caso, a gente vai dar um bake de cor. Depois a gente vai discutir outras opções de bake. Eu vou querer que a influência seja apenas da cor. Eu não quero que luz, nem a luz do cenário, nem a luz refletida em nada afete. Né? E vou pôr um output de 3 pixels. O que é pixel output? É quanto cada vértice que ele marcar do bake aqui, cada coisa vai sair para fora da borda do desenho. Sabe? Então 3 pixels te dá um respiro sem preocupar com ir cobrir uma outra parte do desenho, sabe? E aí vou vir e vou dar meu bake. Aí aqui ó, apareceu No Active Image Found em Material olho 1 for Suzanne. Então basicamente o que ele falou? Não tem o material na Suzanne. Isso foi de propósito, mas eu não coloquei essa imagem no material do olho dela. Então eu tenho que ir no material do olho e adicionar Texture, Image Texture e colocar o material do olho. Então vamos, o Vedin de novo, selecionar tudo e dar o bake. Não falou nenhum erro aqui, então tecnicamente deve funcionar. Claro que pode aparecer um problema. Alguns problemas comuns que aparecem é as cores virem erradas, por alguma razão. Se as cores vêm erradas, você tem que conferir algumas coisas. Muitas vezes, se você está usando a image text certa, se não tem uma outra image text no mesmo material, às vezes vale a pena deletar todas as image textures, fazer novas image textures para garantir o que esteja da forma certa. E o grande problema de aula de bake é que ela demora, porque o bake sempre demora. Por exemplo, agora ele parou um pouco aqui, porque ele provavelmente está travado em alguma composição um pouco mais difícil lá nas minhas abas. E você não pode mexer em nada. Outra coisa,
O que você está dando bake em, ou seja, está dando bake nessa image texture, ela não pode estar ligada em nada. Se ela estiver ligada, por exemplo, num output, ele vai estar dando bake numa coisa que está gerando informação. Então ele vai ficar dando bake na imagem que ele está usando para dar bake. Isso chama referencial cíclico. Toda vez que aparecer referencial cíclico, erro de referencial cíclico dentro do processo de bake, é um erro de referencial de onde você está aplicando bake. Quer dizer que alguma coisa está aplicando bake está sendo informada duas vezes. Outro exemplo que isso acontece é quando você coloca ilha sobre ilha. Se você põe uma ilha, né, que é essa um grupo do V em cima de outro grupo de UV aqui, né, põe uma ilha em cima da outra e dá bake, se elas não forem com a mesma exata informação, do mesmo exato jeito, na hora que ele passar aqui, ele vai virar e falar, pô, mas eu já passei informação aqui. O que está acontecendo? E esse problema de variação de informação tende a dar um erro de bake também. Enquanto o bake vai sendo feito aqui, eu vou continuar explicando algumas dessas coisinhas de problemas que a gente pode ter que acontecem assim. Uma coisa que vocês vão ver aqui são as outras opções de bake que a gente tem. Tem o bake de transmissão, tem o bake de glossy, que é de fazer um material brilhoso, né? Tem bake de diffuse. Os bakes comuns que a gente usa são diffuse, roughness, muito comum de usar, normal e ambient occlusion. Em alguns casos eu vejo gente usar o bake de combine para fazer umas cores esquisitonas a partir de emissivo e tudo mais. Mas geralmente a gente acaba usando, por exemplo, bake de metálico, eu uso roughness. Eu deixo o roughness extremamente liso nas coisas que não são metal, e nas coisas que são metal e que não é metal, eu subo o roughness, que aí eu uso ele para gerar o que eu quero que seja ou não seja metálico. Mas isso quando terminar a personagem a gente vai discutir mais, sabe? É, Além daqui, você vai ver que tem algumas opções que são Selected to Active, Bake from Multi-Res. Bake from Multi-Res é Bake from Multi-Resolution, que é uma coisa que a gente vai mexer quando for mexer com escultura, então não é uma preocupação para agora. E Selected to Active é meio parecido, é quando você dá bake de um objeto em outro objeto. É quando você quer passar informação de um objeto para outro objeto. Quando que a gente usa isso? Também em escultura. Quando você quer dar um bake de normal. Né? Você pega a escultura, que é o High Poly, e o Low Poly, que é a retopologia, e você seleciona a escultura e deixa o Low Poly como ativo, e você dá um bake normal do Selected to Active, do selecionado para o ativo. O... Outra coisa que é importante falar aqui, isso que eu mostrei de Node é o básico do básico do básico do básico do básico do básico do básico. Dá para ir ao infinito e além aqui. Né? Se você for bom em programação, em matemática, os match nodes são excelentes para fazerem materiais extremamente complexos e tudo mais. Mas pro mundo de bake de textura e textura de cor, principalmente pro mundo mais low poly, provavelmente nunca vai precisar ser muito mais confuso que um sistema igual esse que está sendo colocado aí na frente da tela, não. Né? Apesar de que dá para ser bem mais complexo que isso, assim. O... Deixa eu abrir um outro Blender aqui. E deixar ele abrir uma outra coisa enquanto de trás faz o render. Deixa eu só ajustar ele aqui na nossa tela de gravação. Parará. Parará. Tá. Então, por exemplo, deixa eu abrir um aqui. Vamos vir em animação. Na verdade, vamos vir em modelagem. E. Não, onde é que fica? Node Setups.
E vamos, por exemplo, mexer esse aqui, slime. O... Se alguém tinha pedido um dia pra fazer um material de slime rapidinho assim. E esse aqui é um setup bem simplesinho que dá pra brincar. Aí eu vou pôr em modo render pra ficar mais claro, né? O que a gente tá brincando aqui? A gente tem o material ligado em cor em emissivo. Se eu desligar do emissivo, ele para de gerar luz. Então, a gente não vê o que está acontecendo. Se eu desligar a cor, a gente também não vê o que está acontecendo, porque ele perde a cor, que a luz está sendo gerada. Com esses de baixo aqui, eu controlo o nível de iluminação. Né? Eu podia colocar aqui para ficar um pouco diferente. Eu podia deixar nessa borda mais clara e tudo mais. Aqui eu tenho um shader muito bom que chama Shader to RGB, que ele garante que as bagunças que eu estou fazendo aqui com shader estão virando um RGB no final para poder ligar numa cor, entendeu? Então ele permite que eu ligo esse verdinho no amarelinho. Fora isso, eu estou mexendo com tanto de shader. Então eu estou pegando um shader de Subsurface Scattering, que é um shader que vai mudar esse efeito aqui, o tanto que a coisa espalha dentro do meu objeto aqui. E ele está sendo somado a esses outros shaders. Um shader de Translucent, né, que é o que vai dar o translúcido do objeto e mexer nessa cor. E um shader de vidro, que é basicamente também o que deixa esse material meio transparente. Tudo vindo de uma noise. E a noise está servindo como bump para ligar no normal do Glass. Para o Glass ter esse formato esquisito. Apesar que o material é só um cubo amassado e subdividido. Para ter esse material esquisito, eu liguei numa noise. E eu nem fiz o mapeamento de vetor aqui e tudo mais. Eu podia ter feito também. Né, e para gerar outros efeitos um pouco diferentes, se eu quisesse. Mas uma coisa que é importante vocês saberem: o jeito como isso aqui está funcionando, de acordo com a luz, de acordo com coisa, não daria um bake tão funcional não, sabe? Você teria que dar um bake combinado nele e ele pegaria de um ângulo específico. Então ele não daria esse efeito super bonitinho de quando girar ficar diferente para a câmera ou ficar de acordo com a luz, porque isso aqui é uma relação do material que eu estou gerando, né? Então, apesar de isso aqui ser um negócio que dá muito legal para fazer, isso aqui ficaria mais legal de fazer, por exemplo, um efeito de sei lá, animação, sabe? Eu poderia vir, por exemplo, aqui. Deixa eu adicionar uma armature nele. Tu, 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 tu. Só pra eu fazer um negocinho aqui. Tá. Aí eu poderia, por exemplo, fazer é, uma animaçãozinha dele subindo e descendo. Vou fazer um negócio, por exemplo, assim. E depois renderizar isso e usar como sprite. Isso eu poderia fazer, né? Então a gente tem essa opção para conduzir esse tipo de material, sabe? Te dar outro exemplo assim de coisa que a gente usa. O
Isso aqui é um negócio que dá pra usar pra fazer animação também. Eu vou mostrar mais isso quando eu for mostrar, falar um pouquinho de animação. Mas isso aqui é um exemplo também de como a gente pode usar as coisas para fazer animação, controlando os efeitos, por exemplo, por aqui, de, né, de rotação, tudo com outros setups bem simples assim. O que a gente tem aqui é um wave, um color ramp, um mix shader, um emissive e um transparente. Deixa eu ver aqui. E claro, dá para fazer coisas bem mais complexas, né? Por exemplo, esse shader aqui, ó, ele não dá bake de forma alguma. Ele só funciona aqui dentro porque ele é basicamente um emissivo, né? Eu teria que gerar um color to RGB aqui no final, e mesmo assim ele não teria esse efeitinho de volume, né? Seria mais assim, ó, liso, tá vendo? O... Então a gente tem todas essas coisinhas a pensar quando a gente trabalha com material. Então é legal aprender a fazer essas coisas, porra, é super legal. Dá pra você fazer coisas incríveis assim quando quando você trabalha com Node Setup e tudo mais, né? Dá pra criar materiais procedurais muito, 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 muito divertidos de fazer. Só que tem que lembrar que quanto mais realistas eles forem, mais provável que você não consiga dar bake exatamente do jeito que você quer, né? Mas para coisas não realistas, tipo assim, uma madeirinha, uma água, ou até um semi-realista, né? Uma madeirinha, uma água, que fosse usado só como realmente textura e tal, dá sim para fazer um bake e deixar ele salvo para sempre e tal. Como uma textura bidimensional, né? Uma textura 2D. O, vamos ver como é que está lá o nosso render. Ainda está indo. Porque, ó, quanto mais objetos você der bake, mais vai demorar. O processo da procedural é um pouco demorado mesmo, sabe? Então o que eu vou fazer? Eu vou pausar um pouco essa minha gravação e, e daqui a pouquinho eu volto quando completar esse bake aqui. Bem, voltando aqui, a gente pode ver, demorou um bom tempinho, viu? Que era uma procedural complexa. A gente pode ver o que acontece com o nosso, vamos dizer assim, Atlas, né? Esse é um mini Atlas, mas acho que dá para entender um pouco o conceito. Mas objetos só ajustaria melhor os seus mapas. Uma outra variação de Atlas que tem é o Atlas de cor flat, que você só faz tipo um arco-íris de cor, sabe? Com as cores básicas aqui, seleciona todas as cores que você quer e divide depois os objetos, pegando o V deles, por exemplo, e, e dando o que a gente chama de reset. Você vem e. Peraí que tá difícil de trabalhar aqui. Você dá um wrap e você dá um reset, que aí fica tudo só um objetozão e você põe na cor que você quer, sabe? Ou mesmo que você deixe o V aberto, você põe só em cima da cor que você quer para dar o degradê. A gente faz isso muito quando é só cor flat e tudo mais. Você não precisa ter bake de coisas específicas. Você faz só um mapa arco-íris, assim, um mapa com os gradientes que você quer. Desculpa. E ele tem todo esse processo. Mas com esse aqui a gente pode vir, por exemplo, nos nossos objetos e começar a testar se deu certo.
E pelo que eu tô vendo, estamos sem muito problema nesse bake aqui. Certo? Então esse é o raciocínio por trás de procedural, bake e por trás da lógica de um Atlas. Né? Atlas é só isso aqui, com mais detalhe. Né? Num Atlas, provavelmente, tudo isso aqui ocuparia um espacinho pequenininho aqui em cima. E seria tendo vários desse, na medida que você fosse organizando o seu mundo. Só é importante você ter um Atlas organizado, muitas vezes, de acordo com a lógica que vai ser carregada no jogo. Então, por exemplo, um jeito muito comum é ter um Atlas com todas as coisas de um cenário dentro dele, para que quando carregue esse cenário, essa cena, carregue só um mapa de textura, né? E tem também os Mega Atlas, que tem tudo num Atlas só. Tudo numa grande imagem. Aí o loading dela demora muito, mas não tem nenhum pop-up de textura ao longo do jogo. Mas é mais ou menos isso, gente. Um abraço.